essa atividade, essa atividade é uma atividade da Unipaz. A Unipaz é uma instituição que juridicamente é uma ONG, sem finalidade lucrativa, e é uma universidade holística, que foi criada inicialmente na Europa, nos idos de 1970, mas que veio a prosperar, veio a ser criada no Brasil em 1987 por Pierre Vaillant, francês, psicólogo, escritor, que morava no Brasil já, por Jean-Yves Leloup e Monique Tônic, os três. Quando a universidade na Europa estava dando sinais de um certo desgaste, cansaço das pessoas, aí resolveram mudar e trazer para o Brasil. E a Unipaz surgiu em 1987, a partir de teve um congresso internacional e uma pessoa que teve um papel preponderante no surgimento da Unipaz foi o José Aparecido, que sonhou com um espaço semelhante ao que hoje é a Unipaz, e aí convidou Pierre Vaillant para poder ser o presidente de uma fundação, que hoje é a Funcipaz, para trazer, para realizar essas formações, as formações, os congressos, trazendo essa visão transdisciplinar holística. A Unipaz hoje se define como um movimento de educação, cuidado e práticas integrativas para o despertar de uma consciência de inteireza, de onde emana a paz, no que nós chamamos das ecologias pessoal, social e ambiental, rumo à sustentabilidade com ética e respeito à vida. Então, essa é a proposta da Unipaz. Então, aqui a gente trabalha com essa visão integrada das ciências, das artes, da filosofia e das tradições espirituais para um saber integral, para um saber com essa visão holística. Então, nós estamos hoje trazendo Ana Oliveira, que eu gosto de chamar de Aninha, né? Uma expressão assim de carinho e de amizade. E a Aninha já apresentou várias palestras na Unipaz. Ela é terapeuta, é diretora do Centro Verde Vida, que fica no Vale do Catimbau, onde eu já estive algumas vezes, e ela tem um lindo trabalho voltado para a consciência da alimentação, com base da alimentação crudista, mas que hoje ela faz assim vários programas de desintoxicação. Então tem muitos trabalhos que ela realiza lá, trazendo trabalhando nesse campo dos cuidados, né, e das práticas integrativas. Mas ela hoje se sentiu chamada, hoje não, ela quando escolheu o tema, ela se sentiu chamada para trazer esse tema para a gente, da vida antes e depois da vida. E aí eu confesso que eu estou assim bem interessada. Aninha, bem-vinda. Sinta-se Obrigada. em casa. Muito obrigada, querida. Eu vou compartilhar aqui os slides, certo? Deixa eu ver aqui. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Pronto, então, eu vou começar aqui. Antes de começar, né, eu coloquei aqui para eu lembrar de falar isso, que essas informações que eu vou passar aqui, elas são vindas de relatos de experiências de várias pessoas,
que no mundo inteiro, mundo afora, né? Eu geralmente essas informações eu acompanho em inglês, então quando você escuta, você procura no YouTube informação em inglês, você encontra uma gama de informação infinitamente maior do que na língua portuguesa, né? Então, eu sou inscrita em vários canais do YouTube, já ouvi centenas e centenas de experiências, sei lá, pelo menos tem três disponíveis por dia para escutar. Experiências chamadas de quase morte, né? E outras experiências que são espiritualmente transformadoras. Então, eu não tenho nenhuma intenção aqui nem de confirmar, nem de disputar nenhuma doutrina religiosa, né? Algumas informações podem divergir, que vem dessas pessoas, e sempre o meu intuito, quando eu compartilho qualquer tipo de informação, é de que essa informação seja libertadora para as pessoas, certo? Eu acredito que essa informação pode libertar muitas pessoas de medo, de culpa, né? Principalmente o medo de morrer, né? Que é o maior de todos. E dá oportunidade também para pessoas que tiveram essas experiências, que não encontraram com quem compartilhar essas experiências, e dá oportunidade também para que essas pessoas possam compartilhar suas experiências e dizer que eu estou aqui, estou disponível, sou um ouvido. Se você teve uma experiência desse tipo, pode me procurar, que eu tenho interesse de lhe ouvir, e acredito, né, que isso é real e que isso acontece. Então, eu digo, pegue o que ressoar, né? Como eu disse, o tema é muito vasto, é controverso. Pegue só o que ressoar e ignore o resto, né? Use essa informação de forma que seja libertadora para você. Então, eu vou começar a falar agora. As experiências ditas de quase morte mais comuns, a pessoa sai do corpo, por exemplo, numa situação de uma cirurgia, é muito comum, sai do corpo, né? Tem uma parada cardíaca, alguma coisa assim, e vê a cena acontecendo, vê tudo que está acontecendo no ambiente ali do hospital, da sala de cirurgia, muitas vezes vê o que, em outros cômodos do hospital, vê o que está acontecendo, né? Vê a enfermeira saindo de uma outra Experiência de sala, quase correndo para lá, relata a experiência depois, né? E tem a confirmação das pessoas no hospital que realmente isso aconteceu. Muitas pessoas ficam assustadas, alarmadas, como é que ela viu essa cena, né? Até tem um relato de uma pessoa que ela viu de cima e o médico estava usando um gorro que tinha um símbolo, e ela disse, eu vi, você estava fazendo assim, a gente chegou, a pessoa já estava desacordada, né? E ele fez a cirurgia e saiu antes dela acordar. E ela disse: eu vi, o seu gorro tinha um símbolo em cima, né? Que não tinha como ela ter visto, né? Então, porque ela viu de uma perspectiva mais elevada, que é muito comum isso, está acima do corpo, né? Então, essa eu acredito que é uma experiência realmente de quase morte, que a pessoa não chega realmente a passar para o outro lado, ela sai do corpo, mas ela não chega a passar para o outro lado, né? Agora, eu vou focar aqui nas experiências que eu acho que não são de quase morte, né? Que são as experiências que eu realmente eu acredito que a pessoa realmente foi e voltou, né? A experiência, não sei se hoje já tem algum caso mais longo, mas a experiência conhecida como a que teve maior tempo é de George Rodonai. Ele era um russo, ele foi assassinado pela KGB numa sexta-feira, tentaram ressuscitar, não conseguiram, né? Foi dado, né, como morto, colocado num freezer, o corpo foi colocado num freezer, e na segunda de manhã foi retirado do freezer para ser exumado, e ele acordou na mesa dos legistas. Foram 3 dias. Então, assim, eu não acho que isso é quase morte, né?
E ele conta onde é que ele estava, o que é que ele viu, que ele ouviu os pensamentos da esposa dele. Quando ele ouviu os pensamentos dela, foi que ele quis voltar, que ele sentiu que ela estava muito desesperada, como é que ela ia criar os filhos sem ele, né? E aí ele achou que ele tinha que voltar. Os legistas precisaram tirar férias, né? Porque nunca tinha acontecido nada semelhante na vida deles, né? Na experiência de legista deles. Então, um, esse tipo de experiência, as pessoas voltam com a memória da experiência mais vívida do que as memórias dessa vida, com mais detalhes, não perde, não esquece nada, a experiência permanece vívida na memória das pessoas, anos e anos depois. Tem um cirurgião também, é bem conhecido o caso dele, tem palestras dele traduzidas aqui para o português, e é o Eben Alexander. Ele era um neurocirurgião, ele teve uma meningite que atingiu, infeccionou, né, as meninges, o cérebro, e assim, ele como neurocirurgião e os amigos, ele foi para o hospital onde ele trabalhava, ele foi levado para lá, ele ficou em coma, né? E ele acreditava, antes dele ter tido a experiência, que essas experiências podiam ser uma alucinação, uma coisa desse tipo. Ele disse que teve alucinação durante a experiência dele, que ele viu que eram duas coisas totalmente diferentes, né? O que ele viveu era a memória, mais uma vez, a memória ficou intacta do que ele viveu do outro lado. As memórias dessa vida foi que, para ele, é que estavam mais foi voltando bem devagar, mas a memória da experiência que ele teve do outro lado ficou muito vívida para ele. Então, esse também é um caso bem conhecido, e ele fez, inclusive, já muitas palestras para médicos, né? Sim, gente, eu vou falando aqui, e depois eu espero não me demorar muito, e depois eu vou abrir para as perguntas, né? Porque como eu falei, é um tema muito vasto. Então, as experiências diferem muito, mesmo essas experiências que eu considero de realmente ir e voltar, né? Algumas pessoas veem túnel, tem gente que vai direto para se unir com a luz, com o todo, direto para o Criador, vamos dizer assim, né? É como eles sentem que foram direto para o Criador. Alguns encontram parentes e amigos que já passaram para o outro lado, outras pessoas não, né? Não é tudo, é muito diferente, muito diversa, são diversas as experiências, né? Os cenários que ela encontram, né, o que a gente entende como o céu, o outro lado, cenários muito diferentes. Tem gente que vê paisagem de montanha, tem gente que vê um jardim lindo, tem gente que vê prédios, construções, varia muito, né? Algumas pessoas relatam até experiências negativas, não assim, experiências de quase morte e experiências mesmo de morte, mas uma quantidade pequena de pessoas, geralmente as pessoas que não sabem nem que não sabem que morreram e estão muito presas ainda ao corpo físico. Geralmente as experiências, pelo menos que eu escutei, que foram mais negativas, ou pelo menos foram inicialmente negativas, foram de pessoas que estavam realmente, no momento, num nível de consciência ainda muito preso na matéria, muito preso nessa experiência física, e não entenderam o que estava acontecendo com ela. E a memória da experiência muitas vezes é imediata, e em outros casos a pessoa não fica com a memória e vem depois, anos depois, começa a vir vi os lampejos, e ela começa a receber como se fosse um download do que aconteceu na experiência. Às vezes acontece em sonho, então varia muito, tem vários tipos, não tem uma regra, vamos dizer assim. O que eu quero focar aqui é
a parte que é útil para a gente dessas experiências, o que é que elas têm em comum e o que a gente pode colher dessas experiências que vai servir para a nossa vida aqui, certo? Então, o que é que há de comum, o que é que me encanta nessas experiências é ouvir as pessoas falarem do amor que elas encontram, né? Todas descrevem como é um amor que não existe aqui, não existe aqui na Terra. É uma aceitação incondicional, nenhum julgamento, independente da forma como a pessoa morreu, independente do tipo de morte, porque tem, né, algumas pessoas que acreditam que no caso de suicídio, tem várias experiências diferentes de suicídio, certo? Tem experiência que a pessoa nem só sai do corpo e já empurram de volta, já mandam de volta. Tem várias experiências, mas tem experiência de suicídio que ela vai e acontece a mesma coisa que aconteceu com outras pessoas que tiveram acidente ou morte por doença, sei lá o quê, certo? Então, essa aceitação incondicional é linda. Assim, as pessoas geralmente se emocionam quando descrevem esse amor e essa aceitação plena, total, sem nenhum julgamento, que eles dizem que não existe aqui, né? A presença de um ou mais guias, tem sempre alguém acompanhando, guiando, ou um ou mais, às vezes uma presença, ou às vezes um grupo, né, guiando. A experiência que eles têm é hiperreal. É outro ponto em comum. Eles descrevem que lá é hiperreal, tem um espectro de cores maior, tudo vibra consciência, tudo que eles estão vendo no cenário, até uma montanha, uma lâmina de grama, tudo vibra consciência, tudo vibra amor. O que eles falam que lá é o real, aqui é o filme, lá é a realidade mesmo, aqui é a realidade preto e branco, é o filme preto e branco, e lá é o filme, lá é o real, lá é o colorido, né? Experimentam também a ausência de tempo e o sentido de unidade. Então, que o sentido de unidade, eles estão em unidade com os guias, né? Com o todo ali, então tudo que sei lá, o guia está sentindo, ele está sentindo, quando eles fazem a revisão de vida, eles sentem tudo, eles estão fazendo a revisão de vida na unidade, né? Esse sentido de unidade. Então, tudo que é sabido do outro lado, a pessoa fica sabendo também. Então, a comunicação, eles falam, alguns descrevem uma comunicação telepática, eu entendo como além de telepática. É um compartilhamento, porque você é um com o todo ali, com todos, né? Então, tudo que é sabido por um e todas as suas dúvidas já são imediatamente, né, respondidas. Quando você entra ali naquele sentido, entra na unidade com o todo ali. Deixa eu passar mais aqui para a próxima. Então, uma coisa em comum é isso, é essa revisão de vida, e a pessoa vai fazer a revisão de vida dela para ver como foi a vida dela de acordo com o plano de alma que ela fez para essa experiência, especificamente. Então, é a própria pessoa que vai se julgar no sentido de eu cumpri, né, o que eu me propus a cumprir, eu, né, fiz o que eu me propus a fazer, aprendi o que eu me propus a aprender com essa experiência, né, ou não. Depois que, então, nesse processo da revisão de vida, as pessoas vão ver as ações positivas que elas tiveram, que repercussão isso teve
e ações não positivas, que repercussão também isso teve, e elas sentem o que as pessoas que foram afetadas por aquelas ações sentiram, sentem exatamente como sendo a pessoa, justamente porque estão ali na unidade. Você está na sua perspectiva e você está na perspectiva do outro simultaneamente, né? Sentindo tudo que o outro sente. É dado, em muitos casos, é dada a opção de voltar. Algumas pessoas, às vezes, nem chegam a fazer a revisão de vida, já são mandadas de volta. E voltam sob protesto. Porque quando elas entram em contato com esse amor, com essa aceitação, ninguém quer voltar. A verdade é essa. Algumas pessoas voltam porque se sentem obrigadas por alguma coisa que deixaram aqui, né? Filhos, às vezes, ou quando fazem revisão de vida, querem uma segunda chance, querem tentar de novo, fazer o que não fizeram. Mesmo assim, a vontade de ficar é grande, mas tem um senso de dever de voltar, né? E aí, quando a pessoa decide voltar, o impossível acontece. Então, você ouve relatos de acidente de carro, a pessoa volta para um momento antes do acidente, que dá para ela se livrar do acidente, que no momento anterior ela não tinha conseguido, não tinha espaço, vamos dizer, para o carro passar, e no segundo momento tem espaço para o carro passar. Já ouvi as coisas mais incríveis, assim, os relatos mais incríveis. Pessoas que tiveram, uma pessoa que foi atropelada, o carro deu perda total e a pessoa ficou sem nenhum arranhão, certo? Porque isso depende da negociação que acontece lá em cima, né? Então, a pessoa volta e diz, não, eu volto, mas eu não quero voltar para um corpo acidentado, sei lá, tal. E essa negociação vai ser se a pessoa vai voltar e ter que passar por um processo de reabilitação, vamos dizer, do corpo físico, ou não, vai depender do que vai servir ou não vai servir ao plano de alma. Tudo é de acordo com o plano de alma da pessoa. Certo? Então, às vezes a pessoa volta e tem uma cura absolutamente milagrosa, e às vezes ela ainda tem que passar por um processo de reabilitação do corpo, porque vai ser importante, ela passar por aquilo vai ser importante para o que ela vai realizar, para os planos que ela tem depois, entendeu? Então, tudo é realizado, acontece dessa forma. Então, no caso de morte trágica, o que eu escuto repetidamente, a pessoa sai do corpo antes do acidente, entendeu? Isso pode ser um acidente de carro, incêndio, afogamento, muita coisa. Normalmente, muitas vezes a pessoa sai antes, especialmente num caso de afogamento, eu vejo muito a luta, né? A pessoa fica tentando até e fica naquele desespero até tem um momento que a pessoa se entrega. No momento da entrega, pronto, sai do corpo, aí é só paz. E quando as pessoas saem do corpo físico, elas relatam não sentir nenhuma conexão. Aquilo ali é como se a pessoa tirou um macacão e deixou ali aquele macacão usado e não sente nenhum apego, nenhuma conexão por aquele corpo físico, de modo geral, certo? E então é isso. Então eu acho isso uma coisa importante, porque para quem fica, a gente se preocupa muito com esses últimos momentos de vida da pessoa, né? O sofrimento daquela, ai, como foi? A pessoa morreu no incêndio, morreu afogada, e você fica preocupado com aquele, né? Aquilo fica martelando. Ah, como é que foi esses últimos momentos de vida, o desespero da pessoa. Nem sempre existe esse desespero, essa luta, certo?
Em muitos e muitos casos, a pessoa sai antes. Ou se a pessoa tentar ainda, né, ainda tiver, mas é só até o momento que a pessoa vê que não vai ter jeito, aí ela se entrega. É muito comum, já de início, já sentia uma presença confortante junto dela, né? Eu vi isso numa pessoa que acordou com o quarto em chamas. Ela já sentiu imediatamente uma presença, ela já ficou bem tranquila, disse que ficou num cantinho do quarto lá, e aí, de repente, a história mudou, uma pessoa entrou no quarto e tal, e mas ela estava pronta para morrer, e ela estava muito tranquila. Ela até falou assim no relato, não é como a gente vê nos filmes, né? Aquele desespero, não é como a gente vê nos filmes. Consequências comuns da experiência, que é isso que eu acho que é esse aprendizado que deixa para a gente. Habilidades paranormais é muito comum as pessoas voltarem dessa experiência com habilidades de clarividência, clareaudiência. Quem já tem fica mais aguçado, e muita gente que não tem ativa essas habilidades. É como se tirasse esse... eu acredito que todos nós temos, mas está, de certa forma, bloqueado, e desbloqueia quando a pessoa tem uma experiência dessa. Uma coisa muito bonita que também a gente pode aproveitar para a vida da gente é essa dissolução de traumas. Quando as pessoas chegam do outro lado e elas veem que as experiências traumáticas que elas viveram aqui fizeram parte do plano, certo? Isso é um assunto muito controverso, mas é o que as pessoas relatam, que elas, quando chegam do outro lado, elas reconhecem que isso fez parte do plano de alma delas, aquela experiência traumática. As pessoas recebem curas milagrosas, né? Como eu disse, dependendo do que for combinado, né? O impossível acontece, né? O corpo se curar de coisas impossíveis, foi o caso desse Eben Alexander, né, desse médico, e outras histórias, esse Jorge Rodonaia, que ficou 3 dias no freezer, o corpo dele. Então, o corpo recebe curas milagrosas, ou essas situações assim de uma pessoa ser um carro foi atropelado por um trem e a pessoa já voltou a si fora do carro, o carro todo completamente destruído e a pessoa inteirinha sem um arranhão do lado de fora do carro. De chegar a polícia, bombeiro e ninguém entender nada. Então, a pessoa passa a ter uma relação mais consciente com os próprios guias e a certeza de que todos nós, eles repetem, eu escuto isso muito, eles repetem isso muitas e muitas e muitas vezes, ninguém, absolutamente ninguém está sozinho. Todos nós estamos sendo acompanhados e assistidos. E como é que a gente vai fazer essa reconexão? Quem está desconectado da sua própria guiança? Como é que você vai reconectar? Então, essas pessoas voltam e ensinam isso. Até o fato delas voltarem com essa memória é muito por isso, porque elas passam a trabalhar para trazer essa consciência para as pessoas, né? Então, fazem isso muito melhor do que eu, né? Eu não tive uma experiência de quase morte, mas a gente não precisa morrer para ter essa experiência, eu vou falar disso, certo? Então, elas voltam com essa consciência, também a certeza de que nenhuma pessoa, nenhuma experiência é mais importante do que outra. Você é amado, aceito igualmente, todos são realmente absolutamente iguais, né? A experiência de ninguém é mais importante do que a de outro. Tudo cria expansão, tudo vai trazer expansão.
a certeza de que a vida é lá. Aqui é só uma experiência, aqui é um jogo. Isso você escuta também de todos que passaram, que chegaram a fazer revisão de vida, eles voltam com essa consciência. Isso aqui é só um jogo. Isso aqui é só uma experiência para a gente aprender, para a gente desenvolver habilidades, né, como enquanto alma. Que é isso que dá prazer às almas, é desenvolver essas habilidades, né? E passam a levar a vida também com mais amor e com mais leveza. Então, o que eu acho importante para a gente colher dessas experiências é isso, são essas informações, certo? Então, é por isso que eu quero eu foco nisso, é essa possibilidade. E aí, é, a gente não precisa morrer para ter esse tipo de experiência. Claro que você vai ter uma experiência muito mais intensa, muito mais vívida. Claro, quando se você tiver a experiência de morrer. Mas você pode fazer com hipnose, com meditação guiada, com simples meditação, você pode ter esse tipo de experiência, você pode se conectar, você pode conhecer seu grupo do outro lado, você pode é, ver o que é possível ver, o que não vai lhe atrapalhar, de você ver qual foi o seu plano de vida, né? O que foi que você se propôs a aprender aqui. Você pode perguntar isso para os seus guias, você pode conectar, você pode perguntar. As experiências são muito semelhantes. Tem livros e livros escritos de sessões de hipnose, de meditação guiada, e nada mais é do que um estado de relaxamento profundo, né? Um transe que é um estado de relaxamento profundo que você acessa. Quando você entra nesse estado de relaxamento, o ego fica, né? A voz do ego fica bem distanciada, e aí você consegue, né? Você entra mais numa zona de neutralidade, e aí você consegue conversar, né, com esse grupo que está do outro lado, que está ali assistindo, que tem, que quer que tudo aconteça para que o seu plano de alma seja realizado, para que você tenha as experiências que você quis ter, que você colha dessas experiências o que você quis colher, né? Então, tudo está realmente, o universo conspira sempre para que você realize o seu plano de alma. E o canal, o que as pessoas têm dificuldade é porque, e muita gente fala isso, que quando eles chegam e conhecem os guias, eles dizem, eu já conhecia, eu conheço essa voz, sabe, essa voz já fala comigo, que não é uma voz, é uma forma de dizer, é uma frequência. Eles reconhecem que essa frequência sempre esteve comigo, é antiga, mas eles não distinguiam dos próprios pensamentos. E a partir daí eles passam a distinguir dos próprios pensamentos. Então, você tem o acesso para você chegar, né? Porque muita gente termina uma sessão de hipnose aí fica achando, mas eu imaginei, eu fiquei aqui imaginando tudo isso. Sim, exatamente, você imaginou tudo isso. Mas por que é que você imaginou isso e não outra coisa, né? Num momento que, não quero dizer que não existe imaginação, vamos dizer, imaginação fantasiosa, existe, mas no momento que você está na neutralidade, que você está nesse estado profundo de relaxamento, é improvável. Você está entendendo? A sua imaginação está sendo, você está imaginando realmente, porque vem pelo mesmo canal da imaginação, vem pelo mesmo canal da lembrança, vem pelo mesmo canal. A comunicação vem pelo mesmo canal, mas você vai saber, você vai pedir confirmação, vai ter confirmação, e aí a partir do momento que vem uma informação, que você conecta, que vem informação, que você fica na dúvida, mas lá na frente você tem confirmação, você vai aprendendo a confiar mais nessa guiança,
e a distinguir o que é realmente, de onde está vindo a informação, né? Quando é, por exemplo, para mim, quando é um assunto que eu estou muito envolvida emocionalmente, que o ego está muito ativo, eu não confio na informação que eu recebo. Eu procuro, às vezes, me consultar com alguém, né, para pegar a informação para mim. Mas quando não é uma informação, quando eu sinto que eu estou num lugar de neutralidade, a neutralidade tem preferência, viu, gente? Você pode ter preferência de um resultado versus o outro, e mesmo assim lidar com aquilo com neutralidade. Então, é isso. O que eu quero trazer dessa experiência, dessas experiências para vocês, é justamente essa possibilidade de repensar todas essas coisas que causam medo na gente, certo? O medo de morrer, quando a pessoa escuta né, como está se falando agora, final dos tempos, vai ter muita catástrofe, as pessoas escutam essas histórias de catástrofe com muito medo, né? Sentem muito medo do que vai acontecer, sentem medo pelos entes queridos, né? Medo de que aconteça alguma coisa com seu filho. Claro que não é uma preferência da gente, mas entenda que o que, o que acontecer, primeiro, só vai acontecer se a pessoa, se, se a pessoa, você aceitou em algum nível, né? Se a sua alma aceitou aquela experiência em algum nível, primeiro que tudo. E segundo, se a pessoa, vamos dizer, aconteceu, a pessoa tem a oportunidade de voltar, se ela quiser, certo? Se não era para ter acontecido, se foi um acidente que não era para ter acontecido, a pessoa vai chegar lá do outro lado e ela vai ter a oportunidade de voltar. Se ela não voltou, foi porque ela preferiu ficar. E a gente precisa entender isso, né? Enfim, é isso. Vou parar por aqui e responder perguntas, dúvidas. Aninha, você pode interromper o compartilhamento para poder ficar todo Sim, mundo sim. junto? Deixa eu ver aqui como é. Parabéns, Pronto, Aninha, gratidão. obrigada. Muito lindo. Era bom que as pessoas aparecessem para a gente tirar uma foto. Uhum. Se elas se sentirem à vontade, né? Porque é tão bom a gente se ver. Pois é, porque eu coloquei no modo de apresentação, destacando quem está falando, entendeu? Eu posso colocar para todos se verem também. Não, mas eu tô... mas eu não. Aqui eu estou vendo as pessoas, estou vendo as telas, as imagens e estou vendo também os nomes para quem não tá, quem está com o vídeo fechado, entendeu, Pacífico? Para mim não está assim esse modo de orador, não. Como está a galeria? Já está aqui Aninha, no meio deixa, da galeria já. Eu não tô vendo, deixa eu não. fazer, Bom, deixa eu fazer eu uma tenho uma pergunta pergunta. para você, né? Ok. É, Ok. Pode dizer o quando nome? você fala sobre... Margarida, é bom a gente se apresentar. É Margarida quem está falando, né? Margarida, quando você fala das pessoas que partiram e, ao mesmo tempo, elas voltam. Mas eu pergunto com relação às crianças, com relação aos bebês, como é que eles também se dá esse contato de dizer eu vou, eu não vou, eu aborto, a mãe aborta ou não? Como é que fica? A alma não tem idade.
né? A A alma não idade é tem na idade. É é, isso. a idade é aqui na experiência, então é tudo negociado também, né? Muitas vezes uma experiência, eu escuto muito as pessoas dizerem que a alma entra no final. Às vezes entra um pouquinho, experimenta ali, né, estar no útero da mãe, mas não fica. Na hora que está para nascer é que ela entra no corpo, né? Escuto muito isso. E assim, vai sendo, e muitas vezes a alma quer somente aquele período mesmo de experiência, um período pequeno, por exemplo, um bebê que morre, ela quer um período pequeno de experiência, por algum motivo, ela só quer aqueles meses, dias, sei lá o quê, né, de experiência. É tudo negociado. Nada acontece quando uma pessoa morre numa família, existe uma negociação. Isso eu escuto muito de pessoas que lembram do plano antes de vir, antes de encarnar. Elas vieram sem o véu do esquecimento. Então, elas lembram de tudo como foi planejado. E o plano de alma não é uma coisa que você faz, porque entenda que não existe tempo. É uma coisa que você vai mudando também. Você vai. Algumas experiências você pode não mudar, mas você vai atualizando, vamos dizer assim. Você vai atualizando o seu plano de alma no decorrer da vida. Entende? Então, por exemplo, você pode fazer. Porque varia muito. Você pode fazer um plano de você seguir por aqui. Se você seguir por aqui, vai ter isso, isso e isso. Essa e essa experiência. Se você seguir, porque a gente está aqui numa experiência de livre-arbítrio, né? Se você seguir por aqui, você vai ter essa e essa experiência. Dependendo do que você escolher, de repente a alma, ou de como você responder, por exemplo, você tem uma experiência, dependendo de como você responder àquela experiência, que isso é o mais importante, de como você vai responder àquela experiência. O plano vai ser refeito a partir daí, entendeu? Vai ter, por exemplo, é como se tivesse uns determinados pontos, determinadas experiências que você já determinou que vai acontecer por algum motivo, porque você quer desenvolver uma determinada habilidade. Muita gente chama de aprender lição. Eu não gosto de usar o termo aprender lição, porque, para mim, soa como uma coisa imposta, né? E não é uma coisa imposta, é uma habilidade, eu prefiro dizer, são habilidades que nós queremos desenvolver, né? Então, você estabelece que vai ter aquela experiência, mas você é livre como você vai navegar aquela experiência, como você vai responder àquela experiência, certo? Então, dependendo de como você responder à experiência, vai ter uns ajustes no plano. Então, no caso, isso seja um bebê, seja a idade que for, o momento que for. Isso são karmas que você chama também? Tem vários entendimentos diferentes de karma, né? A forma como eu entendo karma é um equilíbrio, né? Eles falam de como esse planeta é um planeta de extrema polaridade, é como se fosse pedido que as almas tenham os dois lados da experiência, né? Eu vi isso também de uma pessoa que ela se viu como escrava, né? Vindo uma pessoa dando chicotada, e aí no momento que ela sentiu nossa, que pessoa ruim, ela viu essa vida dela, né? Quando ela estava do outro lado, ela visitou essa vida passada, ela reviu essa vida passada, que ela estava levando as chicotadas, e quando ela pensou em julgar, ela se viu como ele, ela se viu em outra vida sendo o chicoteador. Então, todos nós fizemos os dois papéis. A gente tem que ter os dois lados da experiência, né? Ana, Então, nesse minha, sentido. Fala, querido.
Oi. O Jaime levantou a mão. Sim, Jaime, Eu fala quero primeiro. primeiro cumprimentar a Margarida e dizer da alegria de encontrá-la aqui, Margarida. E dizer para você, Maria do Rosário, Durão, Pacífico e as pessoas da Unipaz Pernambuco, da minha alegria de poder estar aqui nessa noite com Ana Oliveira. Eu sou suspeito para falar de Ana Oliveira porque já estive 6 anos seguidos, 6 vezes, em processo de desintoxicação de fígado e intestino com a Ana Oliveira. E isso é algo que me traz saúde e que eu confio muito e fico muito alegre de vocês terem tido essa ideia e assim, estou muito apreciei muito, Ana, essa fala, essa troca de experiências, de conhecimentos, e quero parabenizar a Unipaz e dizer para vocês que adelante, que vamos em frente, e agradecer só. Tá bem? Obrigado. Obrigada, Jaime. Obrigado, Durão. Obrigado, Rosário. Obrigado. Então, pelo que você fala, e chegando a uma conclusão, nós temos um karmas a viver, cada um. Qual é a sua interpretação o que é que você entende como karma? O karma, ele tem uma ação de regeneração, mas uma regeneração que também que sofre, tem dor, não é? É diferente do Dharma. Uhum. Quando você fala nessa evolução de uma certa forma, né? Mesmo que o outro venha com sofrimento, com tudo, então eu entendo que temos um karma para poder se regenerar, chegar um dia a tal ponto de não poder mais reencarnar aqui nesta terra. É, as pessoas falam que não é uma obrigação você reencarnar no planeta Terra, entende? É uma escolha. Você escolhe porque você sentiu que ainda tem coisa para, né? Tipo assim, para balancear. No caso do karma seria isso, seria balancear. Mas nem tem almas que ficam aqui, né? Repetindo a experiência e outras almas não. A alma ela é multidimensional, né? Então ela não fica só na experiência do planeta Terra. Tem muitos outros jogos, muitos outros playgrounds, né, para se brincar no universo. Então, e o planeta Terra é talvez o mais polarizado desse universo. O da experiência, o que tem a experiência de separação mais intensa. Então, ele dá a oportunidade de você fazer um intensivão, vamos dizer assim, de você ter várias experiências numa encarnação curta. Eles falam que quando você está do outro lado, é um estalar de dedos, essa encarnação aqui, é muito rápida. Né? Então, é isso. E realmente você pode ver, não tem um ser humano aqui sobre a Terra que não tenha passado por experiência de sofrimento. Né? Aqui meio que faz parte desse jogo. Faz parte dessa experiência. É a polarização. Cristina levantou a mão. Olá, Aninha, que bom ver você há quanto tempo. Oi, querida. Muito bom ver você falando sobre espiritualidade. Muito legal. Obrigada. Enfim, eu queria dizer, aqui atrás de mim, vocês estão vendo um quadro aqui, é da cosmologia védica. Tem uma linha no meio, que é um limbo entre o mundo material e o mundo espiritual. Aí
nessa parte de baixo, que seria o mundo material, tem planetas superiores, inferiores, e o planeta Terra fica no meio. E aí eu me lembrei disso porque você está dizendo que aqui é um mundo polarizado e tudo, e os Vedas eles falam que o nosso planeta é muito bom porque exatamente a gente vive o sofrimento, mas também tem prazer, porque os planetas superiores parece que só tem prazer. É assim, uma vida longa, sem doença, e, enfim, não tem sofrimento, a pessoa já nasce criada, assim, essas histórias. Nos planetas infernais, aí é muito sofrimento, etc. E o planeta Terra é muito propício para a gente conseguir se libertar do ciclo de reencarnações, porque nos planetas superiores a gente tem tanto desfrute que não tem muito interesse, é muito bom estar nos planetas superiores. E nos planetas inferiores tem tanto sofrimento que a pessoa também não tem tempo em pensar em vida espiritual, porque está sofrendo demais. E aqui a gente tem esse meio termo, né? E a gente experimenta o prazer e a dor, né? E tem momentos mais de paz também, que a gente pode se dedicar à vida espiritual. A gente está num local muito propício para desenvolver vida espiritual e para conseguir se libertar do ciclo de reencarnações. Era só isso que eu queria dizer. E no Bhagavad Gita, Krishna também fala que a gente não deve se lamentar nem pelos vivos, nem pelos mortos, né? Exatamente porque a nossa alma espiritual é eterna, né? Eu sempre Uhum. tive essa sensação de que a gente está como se fosse numa peça de teatro, sendo testado a cada momento nos nossos valores, né? Ela falou em Dharma também, é a questão do karma e do dharma, né? Quando a gente tem diante daquele teatro que é colocado diante de nós, né, o teatro da vida, as opções, né? Muitas vezes a gente tem que escolher entre o nosso prazer e o sofrimento do outro, ou, digamos assim, o bem-estar do outro e, em algum nível, o meu sofrimento, né? E aí a gente vai escolher o Dharma, né? Ou se a gente vai querer só o nosso desfrute, né? Eu acho tudo isso muito legal. Eu gosto muito de pensar sempre que eu estou diante de um teatro, né? Que a vida é uma peça de teatro que é exposta diante de mim para eu ter opções ali que estão sendo avaliadas e que são opções, sim, de crescimento e que a gente está sempre escolhendo entre o Dharma e o mau karma, né? Porque o Dharma é um bom karma, né? A gente fazer aquilo que é certo, que é justo, que é correto. É isso, gente. Obrigada pela palestra de hoje aí, pela Unipaz. Muito obrigada. Radhe, Radhe. Hare Krishna. Obrigada pela partilha. Rafaela levantou a mão. Aí depois é Durão, né? Durão quer falar também depois, né, Durão? Então, Rafaela. Oi, boa noite a todas e todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu não estou conseguindo ver a Ana agora nesse momento. Ana, muita saudade de você. Eu tenho um prazer, assim, eu tive a felicidade de participar, de fazer vários detox lá com a Ana, e é sempre maravilhoso. O processo é muito maravilhoso e a companhia dela também. Estou feliz de esse tema para mim é sincrônico, assim com o momento de agora, né? Nesse momento estou acompanhando meu pai no hospital, em UTI. Então, quando eu vi o tema, eu disse, casa, né? E receber essas informações vindas de Ana, que tem muita sabedoria e muita experiência, é sempre muito bom. Eu tenho uma dúvida, Ana. Agora eu queria ver o rosto de Ana, só está aparecendo mesmo. Agora eu tô vendo você. Saudades, viu? Saudades também, Eu querida. tenho um amor muito grande por Ana, e muita gratidão também. Eu queria ouvir um pouco mais, Ana, sobre. Você falou que a pessoa pode tomar uma escolha, mas lidar dentro da neutralidade. Aí eu queria entender um pouco mais isso, dentro do contexto que você trouxe. Grata mais uma vez, viu?
E me explica melhor, lidar com aquela... Você diz, por exemplo, com um evento que aconteceu com mais Isso, neutralidade. isso. Você falou que mesmo que se tome uma escolha, é possível lidar com neutralidade dentro dessa escolha. Aí eu queria entender, porque eu entendo a neutralidade como um ponto central, né, a do gente vai meio. buscar a neutralidade, né? É como eu digo aqui, assim, embora eu tenha toda essa consciência, mas no momento que você, tipo assim, acorda e já tem um problema para resolver, né? Aí eu estava até comentando com Linda aqui, eu digo, eu estava estressada aqui, aí eu falei, eu sei dessas coisas todas, mas no momento que tem um problema eu já acordo metralhando, entendeu? Eu já saio metralhando. Apareceu a bomba, eu já saio metralhando. Então, assim, claro que a gente tem a reação, a primeira reação é a reação humana, entende? Então, muitas vezes você resolve, ainda assim, você tem a reação, mas o que eles dizem, não reaja, responda, tente respirar, né? Antes para não só reagir, não sair já atirando, já para responder. E claro que sempre o resultado é muito melhor quando eu faço isso, pelo menos a minha experiência quando eu não reajo, quando eu respiro e penso melhor e tento chegar um pouco mais na neutralidade, eu consigo ter um resultado muito mais favorável, né? Uma solução muito melhor para aquilo que está acontecendo, para aquele, sei lá, aquele problema, aquele obstáculo, aquilo que se apresentou. Agora, tem situações, claro, na vida da gente que a gente tem mais dificuldade. São situações que já tem uma história, que já é um gatilho, né, que a gente tem mais dificuldade de chegar nessa neutralidade. Mas é possível, né? Especialmente quando se você conseguir respirar, se você conseguir relaxar, se você conseguir entrar num estado, você vai conectar com uma outra perspectiva, né? Você consegue, você consegue chegar mais nessa neutralidade, ou seja, diminuir, entrar numa frequência melhor, né? Numa faixa de frequência melhor, para você acessar, e aí, quando você acessa, fica mais fácil ainda de você se manter naquela faixa de frequência, entendeu? Você se eleva a frequência, melhora a frequência um pouquinho, e o próprio contato, quando você, tipo assim, consegue fazer o contato, a mensagem que vem já ajuda você a manter naquela frequência, então você já consegue voltar, pelo menos é a minha experiência, você já consegue voltar daquilo ali, né, e já ter, o dia é diferente, quando eu consigo, por exemplo, já no início do dia, contactar, né, fazer e conscientemente me colocar buscar essa frequência melhor. É isso que eu quero dizer. Uhum. Clareou? Sim, sim. Eu tinha entendido que era dentro dessa perspectiva de plano de alma e a escolha como a escolha que a gente fez antes, né? E mesmo sendo feita essa escolha, aí eu estava partindo para essa parte assim, né? Mesmo fazendo essa escolha, conseguir lidar com uma certa neutralidade. E aí, pelo que você está me dizendo, tem a ver também com o que você disse que era a resposta ao que acontece, que o mais importante era como você responde. E aí isso diz do seu aprendizado ou não, né? A partir dessa Uhum, experiência, já que seu plano de alma ele tem um propósito evolutivo. uhum, Então, eu entendi mais ou menos assim, que através dessa conexão que você diz assim com a nossa família espiritual, ou, enfim, com elevar a frequência vibratória para chegar num estado que essa conexão é possível, aí você consegue lidar com as situações dentro do que você chama de neutralidade, não é? É mais sim, ou menos isso. exatamente. É isso mesmo. Uhum. E Entendi. esse é o grande aprendizado, entendeu? Esse é É o que a gente quer chegar, ação, né? é onde a gente quer chegar. Você coloca, planeja aquela situação e, nossa, eu já escutei relatos assim de pessoas que, porque a gente dizer, até tive um amigo, para a pessoa dizer que foi ela que planejou, se for uma pessoa que teve uma vida boa, é fácil,
né? Tipo assim, mas eu escuto isso principalmente de quem teve De quem experiências sofreu muito. extremamente desafiadoras. E ainda escutar assim, faria de novo. A pessoa é valente, viu? Tudo bom? A pessoa chegou num nível de superação daquilo, né? De transformação, a ponto de dizer, faria de novo. Não é para dizer que não teve todo o sofrimento, mas sabe o que é que ela foi colher daquela, por que é que ela escolheu aquela experiência. Entendi. Porque vai vir Porque uma resposta mais na frente, né? Do o plano entendimento. não é, você não escolhe, você não faz um plano só para você. Você faz para todo o coletivo. Você faz para o coletivo da família, para o coletivo da cidade, para o coletivo do planeta, da galáxia, de tudo, entendeu? E você tem consciência, quando você tem consciência, especialmente quando você conecta, você tem consciência do tamanho da expansão daquela experiência. Então, esse planetinha aqui, esse planetinha Terra, a gente não tem noção da expansão que esse planeta está trazendo para esse universo, para essa galáxia. É uma coisa assim impressionante. Impressionante a expansão. E a gente coloca ele num lugar tão de... Ai, é um A nível gente fica evolutivo ali baixo e naquele tudo. mundinho da gente, né? Achando que, né? E não tem Mas é impacto, uma coisa né? muito maior. Mas é nessa vivência aqui, né, que a gente consegue transformar as coisas, né? Nessa 3D que a gente consegue mobilizar para que até as outras dimensões, né, recebam o impacto do que a Todas, gente todas. consegue curar aqui, né? É o que a Porque gente consegue. é tudo uma coisa só. A sua experiência, ela serve para todo mundo, para o Uhum. todo. Todos se beneficiam da sua experiência, não só você. Grata, Ana. Grata. Beijo enorme para você. Espero revê-la em Beijo. breve. Pessoalmente, né? Sim, sim, sim. Durão, pode falar. Olha, com muita alegria, Ana, que a gente recebe você aqui e principalmente Obrigada. por abordar um assunto que, para mim, ele é talvez o eixo de uma nova perspectiva de vida, sabe? E que eu acho que a Unipaz precisa tratar com muito carinho. Eu tenho, coincidentemente ou sincronicamente, assistido a algumas coisas nesse mundo de oferta que nós hoje estamos sendo agraciados com a internet e que você bem colocou. E aí eu lhe digo, convém você dar uma olhada na vida de Jean-Yves Leloup, um dos mentores da Unipaz, ainda vivo, o único vivo. Está morando na França por impossibilidade de viajar, ele está agora só lá na França, onde ele dá um testemunho dele no livro O Absurdo e a Graça, da passagem que ele teve. Ah, que legal. Ele era, rapidamente, eu vou dizer só para o pessoal ter uma ideia, ele era um cara que não acreditava mais em nada aos 18 anos, abandonou a faculdade, foi viver como um hippie, um mendigo, e a mãe dele era o filho único, louca atrás dele, e ele saía perambulando. E sem dinheiro, sem nada. Ele chegava a comer lixo, e numa dessas ele estava em Istambul e comeu um lixo, e teve uma infecção e foi dado como morto. E colocaram ele lá no frigorífico. Eis que o cara foi tirar um corpo lá e disse: Ó, tem um defunto ali que está respirando. Tira-se ele, era ele, e ele passa 40 dias de coma lá em Istambul. E aí ele volta, ele conta que teve a passagem, volta e se torna a pessoa que ele se tornou. E que para mim, que tive a graça de ter um contato, alguns contatos pessoais com ele, para mim é uma pessoa que eu reputo e tenho uma gratidão à vida de ter encontrado uma pessoa iluminada aqui,
na Uhum. Terra. Então, é uma pessoa que você pode, sabe, ter uma ideia de ter um contato com ele, ou pelo menos ler esse livro, O Absurdo e a Graça, que Sim. conta a história dele. Mas, voltando para a sua colocação, eu gostei muito daquela sua imaginação, que é uma linha de contato que nós temos aqui com o que nós somos na essência, né? Uhum. E aí eu te pergunto, qual é a forma que nós estamos precisando aqui para se educar, para se conhecer ou se acessar isso? Eu vou te contar duas histórias sobre imaginação, para a gente, para desmistificar, assim, para tirar essa noção equivocada que a gente tem da imaginação, que inclusive é bloqueada, tolhida e é tido como só é uma coisa para criar fantasia, né? Só existe a imaginação é uma coisa fantasiosa, ponto, né? Ah, tá imaginando. Ah, esse menino imagina muito, tem imaginação muito fértil, né? A imaginação, ela é relegada a uma coisa que é uma coisa que não lhe serve, é uma coisa para você ignorar, abandonar e tirar da sua vida, porque se você quiser ser alguém na vida, se você quiser ter sucesso nessa vida, esqueça a imaginação. É mais ou menos assim, né? O programa. Eu vi uma história de uma pessoa, não sei se vocês já ouviram falar em visão remota. Visão remota, que é uma coisa muito utilizada pela polícia, né? Eles contratam pessoas que têm essas habilidades paranormais, por exemplo, para encontrar uma pessoa que está desaparecida, uma criança que está Uhum. desaparecida. Essas pessoas que têm essas habilidades, elas conectam e elas conseguem através de visão remota. É isso que chama visão remota. Você vai tentar ver onde é que essa pessoa está, né? E o resultado é espetacular, né? Tem pessoas mais capacitadas, outras menos capacitadas. Eu vi o relato de uma pessoa que é um cara que tem, né, que tem visão remota bem desenvolvida. Ele contou como é que ele foi escolhido pelo FBI para fazer visão remota. Quando ele era criança, o FBI ia nas escolas, certo? Chamava as crianças aleatoriamente e mostrava a foto de um prédio, por exemplo, um prédio onde funcionava, eles sabiam que ali tinha alguma coisa da Rússia, que eles queriam saber, alguma informação. Eles mostravam essa foto para as crianças, aí dizia assim: o que é que vocês acham que tem dentro desse prédio? Imagina aí. Imagina, o que é que você acha que tem dentro desse prédio? Botava as crianças para imaginar e eles gravando, coletando informação, certo? Com Independentemente a do tempo. imaginação, com a imaginação das crianças. Ele, quando você não tem nenhuma expectativa do que é que você vai ver, do resultado, que era o caso das crianças, elas estavam ali, tá entendendo? Pode confiar que está vindo informação, né? Essa é uma história. Outra história de uma mulher que teve uma experiência de quase morte. Ela tinha um encontro marcado, uma viagem marcada, que ia acontecer no período do Natal. E ela antes dela ter essa experiência, ela teve a experiência de quase morte dela. Ela teve um acidente de carro que ela ficou internada. Então, essa viagem do Natal nunca aconteceu. Ela disse: eu achei estranho antes da viagem que eu sentei. Ela disse: eu estava decidindo se ia ou se não ia para essa viagem. E um dia sentei e disse: deixa eu, né, imaginar como é que vai ser. Ela não conseguiu imaginar como é que ia ser a viagem.
não conseguiu imaginar. É o que você escuta muito, você só consegue imaginar o que é possível, né? Então, isso só tô contando esses episódios para a gente começar a entender a imaginação de outra forma. Começar a dar a importância à imaginação que ela realmente tem. Né? Não dizer, é que você escuta, foi só a minha imaginação. Sim, exatamente, foi sua imaginação. Mas por que que você imaginou exatamente isso? Eu já fiz sessão de hipnose com pessoas assim, sabe, a pessoa que nunca escutou essas histórias, nunca leu nada, nunca ouviu falar em extraterrestre na vida, descrever coisas que eu ouvi falar de gente que é contactada, que tem contato, que já, né, visitou povos mais avançados. E a pessoa descrever coisas que a pessoa nunca ouviu falar na vida, com a imaginação, com precisão. Dolores Cannon, isso acontecia com Dolores Cannon. Ela botava as pessoas num transe, né? E ela escreveu livros, as pessoas recebiam as informações e repassavam para ela, e aí diziam, olha, isso é para você botar no seu livro. Ela hipnotizava uma pessoa nos Estados Unidos, depois hipnotizava uma na Europa, e a da Europa, que nunca teve contato com a dos Estados Unidos, não sabia de nada que estava acontecendo, continuava o que foi dito no livro. Vamos dizer, ela recebeu o capítulo 1 nos Estados Unidos, recebeu o capítulo 2 na Europa de uma pessoa completamente diferente, capítulo 3 no Japão, de outra, que também não tinha relação nenhuma, entende? Então, assim, inclusive, eu fiz o curso de hipnose com uma que foi aluna e assistente de Dolores Cannon, e ela disse, quando eu estava eu era assistente de Dolores Cannon, e Dolores Cannon fazia umas hipnose faz de conta com ela, certo? Para fazer demonstração. E aí ela começava a imaginar, só que ela começava a imaginar e começava a vir informação para ela. Mesmo ela intencionalmente criando, imaginando, entende? Então, é isso que a gente tem. Eu faço, eu entro em contato, eu começo imaginando ativamente. Eu imagino que eu estou num lugar relaxado e que eu vou receber, tá entendendo? Que eu vou encontrar com meus guias, eu vou conversar, vou bater um papo, tal. E aí, pronto, eu começo imaginando e depois a coisa anda sem você. A coisa começa a andar sozinha. Você começa a ver coisa que lhe surpreende. Você começa a imaginar coisa que lhe surpreende. Você quer imaginar outra coisa, aparece uma coisa que eu não queria isso não, mas apareceu. Entende? Então, dê um crédito à sua imaginação, porque infelizmente o que está acontecendo é que nós estamos emprestando a nossa imaginação para criar uma realidade que a gente não quer. É o que mais está acontecendo. Ótimo. Com essas notícias negativas, Isso, o tempo todo sendo bombardeadas, isso. entendeu? A imaginação é um instrumento de criação da realidade. Tudo que foi criado no mundo foi imaginado primeiro, né? E nós estamos fazendo isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não ficar. Então, quando essas situações que ficam jogando medo para a gente fica criando, né, contribuindo para criar essa egrégora, né? Que acaba manifestando uma Sem dúvida. situação não desejada. Vamos usar a imaginação da gente para o que a gente quer criar. E parar de emprestar a imaginação da gente para criar o que a gente não quer, que isso está acontecendo. Maravilha. Muito grato. Eu vou fazer até um desafio aqui para você. Faça parte de um conselho aqui da Unipaz para a gente aprimorar esse curso de formação holística de base, que já tem 30 anos, sei lá, para a nova realidade, sabe? Eu acho que é por aí.
A gente Sim. precisa dar uma elevação de espiral. Quando eu estou vendo Uhum. aqui, por exemplo, tem um cara chamado Rodrigo, o nome dele é Rogério de Freitas, que é Jean Val-Elan. Ele pegou esse cognome. É um cara aí de Natal que, aos 17 anos, começou a ter contato com pessoas que não eram daqui. E esse cara hoje tem 60 e tantos anos, sei lá, 65 anos, e ele já escreveu um monte de livros, e ele até se. Hoje ele está aparecendo mais. E ele fala coisas que realmente nos deixam assim impactados sobre o que é realmente o real da vida. E é isso que você está trazendo. Aí eu peguei a ideia que começa, quando você abre a você intencionalmente você quer, aparecem outras pessoas. E me apareceu agora Marcelo Cotrim, um jovem, um cara, e falando sobre espiritualidade, um jornalista, professor. Eu digo, rapaz, a gente tem que trazer esse pessoal, sabe? Ou como é que a gente instrui, como é que a Unipaz passa essa informação? Naturalmente, é muito difícil por conta da segurança da fonte, né? Porque é um conhecimento que eu já tenho entendimento que a gente está dentro de um sistema sociopolítico, sei lá, educacional, tolhido, que não dá espaço para isso. E joga a gente nessa malha que a gente não consegue sair Uhum. dela. Então, se a gente tiver na Unipaz uma condição de oferecer uma forma da pessoa enxergar diferente, como você está trazendo diferente, tá? É uma outra frequência, absolutamente outra frequência, e que você possa ter acesso. Eu acho que a gente vai se transformar. Agora, cada um por si é responsável por si, mas a gente oportuniza e cada um vai Sim, escolher sim. o caminho que lhe convém, o que a alma dele suporta. Eu gosto disso e eu vejo justamente isso nessas pessoas que estão trazendo essas informações, que tiveram essas experiências, de mostrar às outras pessoas que elas podem acessar as informações por elas. Elas não dependem de ninguém para estar sendo intermediário, né, Isso, trazendo as informações. Você acessa direto. Ninguém melhor do que você mesmo para acessar a informação, acessar a sua isso. guiança, né? Então, eu acho isso muito libertador. Dá um instrumento para a pessoa e a pessoa anda sozinha, Perfeito. né? Muito grato. É, Muito grato. foi. Uhum. Muito bom, Aninha. Eu quero só combinar, porque a gente está caminhando para o final, para poder a gente Uhum. sintetizar e encerrar o nosso encontro. Maravilhoso encontro. É, Eu sugeriria repetir esse encontro, ou dar continuidade a esse encontro, uma outra oportunidade para a Aninha vir e a gente conversar mais. Obrigada. pronto, vamos pensar Obrigada. no próximo ano, né? Isso. Uhum. Isso. Pronto, então. é, Como nós estamos no adiantado da hora, eu fiquei até um pouco calada, mas assim, Aninha, tem muitas pontes, muitos recursos que podem facilitar essa viagem aí. No próximo encontro, nesse próximo Uhum. encontro, então eu vou falar um pouquinho desse caminho que eu trilho com os Jiu-Jitsu, que é um canal para abrir Sim. para essa conexão que você está falando. Certo? Aí vamos. Para acessar, para primeiro acessar essa frequência, né? Exatamente, porque na visão do gengibrista, a gente vem para cá com um plano. Você está dizendo, a gente negocia, a gente vem com um propósito. Aí a gente entra nessa frequência mais baixa e aí esquece. Só que a gente tem como relembrar quem de fato nós verdadeiramente somos. Isso. Isso é para o próximo encontro. Muito bem. Viu? Excelente. Então, a gente pode conduzir para o encerramento. Tudo bem para vocês? Então, agradeço profundamente a Aninha
por essa oportunidade, foi muito bom, realmente. E eu não vivi experiência de quase morte, mas eu acompanhei, estive próxima a pessoas que fizeram a passagem, experiências de passagens, de que a gente sente realmente o quanto é importante essa, esse refinamento, essa sintonia da alma para poder ela se libertar e ascender para outros planos. Deixa eu até falar uma coisa rapidinha. Muitas pessoas que voltam dessas experiências se transformam em doulas, doulas da passagem, Sim, para eu sou uma. justamente trabalhar nos hospitais com pacientes terminais, Isso. para Eu já fiz esse papel, não e como com a família, vendedora. trabalhar com o paciente e com a família para trazer É, essa aceitação e essa isso, tranquilidade. isso. Bom. Então tá, gratidão à Aninha, gratidão a todas e todos que estiveram aqui conosco. E a gente, Obrigada, quero agradecer a oportunidade e a presença de todos aqui. Fica Uma boa noite para gravado, todos. fica gravado, não. Gravado, tá gravado. tá sendo gravado, viu? Eu gostaria muito que as pessoas que se dispusessem a mandar para a Unipaz o que gostaria de ouvir, qual o tema interessante para a gente fazer. Estamos fazendo uma programação para 2025 e a gente colocar o nome de pessoas ou temas seria muito interessante. Gratidão. Gratidão. Gratidão.